Lendo a fonte nessa questão, que é extremamente importante, a gente percebe que são as palavras do presidente João Goulart, inclusive numa data muito importante da história do Brasil. O 13 de março de 64 são as vésperas do golpe, que ele inclusive vai sofrer. O que ele está dizendo nesse momento aí? Àqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquila para a nação, àqueles que em todo o Brasil nos ouvem nesta oportunidade, o que eu posso dizer é que só conquistaremos a paz social através da justiça social. Então observem que ele defende a paz social por meio da justiça social. O que ele entende disso? Perdem seu tempo aqueles que imaginam que o governo seria capaz de sufocar a voz do povo ou de abafar as suas reivindicações. O povo quer que se amplie a democracia, quer que se ponha fim aos privilégios de uma minoria, que a propriedade da terra seja acessível a todos, que a todos seja facilitado participar da vida política do país por meio do voto, podendo votar e ser votado, que se impeça a intervenção do poder econômico nos pleitos eleitorais e que seja assegurada a representação de todas as correntes políticas, sem quaisquer discriminações ideológicas e religiosas. Reparem, desde as reticências no meio do trecho ao final, que ele apresenta as propostas que a gente chama em sala de aula de reformas de base. Nesse discurso que ele está fazendo no comício da Central do Brasil, um importante discurso em que ele atrai mais de 200 mil pessoas que são favoráveis à sua reforma, ele está aqui nesse trecho explicando o que ele entende que seja necessário para dar base ao desenvolvimento social no Brasil. Então vale a pena a gente destacar que ele fala: o povo quer que se amplie a democracia, quer que se ponha fim aos privilégios de uma minoria, que a propriedade da terra seja acessível a todos. Nesse momento, acho que você percebeu que ele está sugerindo uma ideia de reforma agrária, né? Que a todos seja facilitado participar da vida política por meio do país, por meio do voto. Então ele está sugerindo aqui que todos possam votar, sugerindo que haja uma reforma eleitoral, uma ampliação para a possibilidade de votar. Ele, por exemplo, falava que os analfabetos poderiam e deveriam ter esse direito já, até porque muita parte da população brasileira era ainda analfabeta. E até tentava contemplar também os militares de mais baixa patente, que segundo a Constituição de 46 não poderiam votar. Enfim, ele quer que haja toda uma representação das correntes políticas, né, variadas. Vista e interpretada essa fala, a gente percebe no comando. O discurso em questão, proferido pelo presidente João Goulart em um contexto de crise política no Brasil, busca transmitir a intenção do governo busca transmitir a intenção do governo. O que ele quer falando isso perante o povo e para o povo? Adotar uma política de segurança que elimine a impunidade e as injustiças sociais? Gente, ele não fala de uma política de segurança, né? Senão, provavelmente, o trecho traria aí referências mais específicas ao militarismo ou alguma coisa assim. B. Conter greves, passeatas e manifestações populares que promoviam instabilidade política. Não, em nenhum momento do trecho ele falou isso. Pelo contrário, ele está falando isso justamente numa manifestação. Então ele não me parece querer contê-las. Conter greve até que seria interessante, para ele que foi ex-ministro do Trabalho, sempre dialogando com a classe trabalhadora, ainda que ele justificasse, né, como legítimas as greves. Agora, passeatas e manifestações, né, ele provavelmente seria favorável por estar até diante de uma delas. Implantar o regime socialista no Brasil, defendido pelos movimentos sociais. Eu vejo dois erros. Primeiro, se falando que defendido pelos movimentos sociais. Não necessariamente os movimentos sociais defendiam o socialismo. Óbvio que haviam alguns grupos mais radicalizados naquele tempo de Guerra Fria que viam no socialismo melhor para o país. Agora, o outro erro, e o mais grave, é falar que ele queria implantar isso. Gente, na verdade, esse é o discurso que só fala quem era realmente favorável ao golpe de 64 que veio sobre o Jango. O movimento, inclusive, que se dá na semana seguinte, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, acreditava que Jango estava querendo isso. Mas esse é um discurso conservador e até mentiroso, porque o Jango não era socialista. Era, pelo contrário, um latifundiário de linha trabalhista e social, mas socialista não. A letra D fala em perseguir partidos de oposição e fortalecer o poder executivo diante do legislativo. Ele não queria perseguir partidos, de forma alguma.
e nem em fortalecer o poder executivo, justamente porque o trecho da fala dele fala em ampliar a democracia e a representatividade dos diversos grupos sociais, o que se dá então com o fortalecimento do legislativo e não do executivo. Acontece que os críticos de João Goulart, por achar que ele queria uma ditadura socialista, chegaram a usar esse tipo de argumento, mas não procede. A letra E fala em promover reformas que ampliem o número de eleitores e que reduzam os conflitos pela posse de terra. Gente, essa alternativa está certa principalmente pelo conteúdo, porque em sala a gente estuda justamente que ele quer essas reformas, que são as chamadas reformas de base, não é isso? Entre elas a reforma eleitoral, que permitiria maior número de eleitores, e a reforma agrária, que reduziria os conflitos pela posse da terra. Mas se você não lembrasse do conteúdo e tivesse feito uma leitura atenta do trecho, você ia perceber isso, né? No momento em que ele fala de ampliar a democracia, no momento em que ele fala que essa propriedade tem que ser acessível a todos, no momento em que ele fala de todo mundo poder votar. Então, pelo trecho e pelo conteúdo, letra E.